Se você quer passar de MEI para ME, de 81 para 360 mil reais anuais, pega um lápis e um papel, anota as dicas e depois implementa. Então, eu começaria da seguinte maneira. Eu criei um método, método do Levi, tá? Onde a gente tem que ter um olhar para trás e três, olhar três coisas para frente. Tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona um para três. Um olhar para trás e três para frente. Tá bom. O que é olhar para trás? Olhar para trás é analisar o que aconteceu. Eu costumo chamar de visão de retrovisor. Tá? O que é visão de retrovisor? É você controlar o que aconteceu no passado. Tá? Vamos analisar melhor o que é analisar passado. Analisar passado é, por exemplo, para ficar mais claro, imagine que você está dentro de um carro, tá? E que aí colocaram da seguinte maneira: esse carro ele está para fazer uma simulação, tampar o retrovisor, tampar o vidro da frente e tampar o painel. E alguém diz para você o seguinte: ô fulano, pode dirigir. Provavelmente você vai dizer: ué, como é que eu vou dirigir? Não tem jeito. Eu não estou vendo nada na frente, eu não estou vendo nada para trás, eu não estou vendo o painel. Como é que você quer que eu dirija? Você poderia dizer então o seguinte: desse jeito não tem como dirigir. E se eu te falar que tem pessoas que dirigem empresa desse jeito? Elas não sabem o que aconteceu no passado e elas não sabem o que aconteceu na frente, porque elas não conhecem o passado da empresa, embora tenha ela há vários anos, elas não sabem o que aconteceu, não sabem o que está acontecendo e não sabem o que está por vir. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é tirar as tampas, né? Tirar o que está tampando o retrovisor, tirar a frente. Nesse primeiro momento, eu diria para vocês o seguinte: é muito comum falar do dinheiro, do controle financeiro. Mas o que é o controle financeiro? Acompanha comigo só a questão do verbo. Olha como é que o verbo é passado. Quanto vendeu, quanto custou, quais foram as despesas e o que sobrou. Isso é passado. Qual que é a lógica do passado? A lógica do passado é que parece que a ideia é o seguinte: olha, tudo aquilo que deu certo no passado vai dar certo no presente. Se no passado deu certo, vai dar certo no presente. Está errado isso? Não, eu acho que não está errado. Eu acho que existe uma grande possibilidade de que deu certo no passado dar certo no presente. Agora, cuidado, isso é incompleto. Isso é incompleto. Nem sempre o que deu certo no passado significa que vai dar certo no presente, no futuro. Tá? Agora, tem um detalhe: dá para gerir uma empresa na situação que eu falei daquele carro tudo tampado? Olha, não tem como. Então, se você quer crescer se você quer crescer enquanto empresário, mesmo que você não goste, mesmo que você não tenha ainda habilidade para trabalhar com número, essa é a parte, vamos dizer assim, a parte amarga de algumas pessoas que são empresárias. Mas ela aprende que é o seguinte: olha, já que eu quero tanto isso, então isso aqui para mim vai ser, tipo assim, é uma partezinha amarga, mas que eu tenho que fazer. Como é que eu faço, né? Imagina só alguém que, por exemplo, quer fazer regime, tem uma parte que ele vai ter que deixar de comer, vai ter que fazer exercício, mas ele vai gostar do resultado. Você, enquanto empreendedor, vai gostar do resultado. Tá? Então, esse é o olhar para trás. O olhar para trás é o controle do dinheiro. E eu estou dizendo para você que ela é importante, muito importante, porém incompleto. Agora vamos continuar então, e agora vamos para o outro olhar, olhar para três coisas na frente, tá? Primeira coisa, olhar para trás não significa que você vai identificar o cliente. Olhar para frente, sim. Eu posso, por exemplo, por que eu não posso fazer todo com uma certa frequência e aumentar a frequência conforme a pressão que eu tenha, por exemplo? Por que eu não posso olhar, por exemplo, o meu saldo de cliente? Se olhar para frente. Por que olhar para frente? Porque eu pego os clientes que eu já tenho, eu pego aqueles que eu estou conquistando, que está chegando, e eu monitoro o que eu estou perdendo. Tá? E assim eu vou monitorando e de alguma forma eu vou escolhendo um grupo de clientes que eu consiga atender muito bem, a tal ponto que eles me pagam para isso, e o que eles me pagam me permite ter uma vida boa e atingir o meu propósito, que é chegar nesse momento agora a 360 mil. E esse é um olhar para frente. E eu tenho que fazer isso com qual frequência? Com a mesma frequência que eu olho para trás.
com a mesma frequência, tá? Porque senão o que acontece? Porque se o dinheiro parar de entrar, não adianta olhar para trás. Eu tenho que olhar para frente, porque o dinheiro tem que entrar. Na verdade, não é que o dinheiro tem que entrar. Eu tenho que fazer o bem a tal ponto que essas pessoas que recebem o bem que eu faço, elas estão dispostas a que eu continue o trabalho que eu faço, tá? O propósito que eu tenho de servir essas pessoas. O segundo olhar para frente é o segundo olhar dos processos. Essa palavra eu não gosto muito de usar ela porque ela não fica muito clara. O processo é o seguinte: entre o cliente ter o interesse que você serve ele e você efetivamente servir, demora-se um tempo, tá? Esse tempo ele pode ser tempo, tem-se um custo e tem uma qualidade, tá? Eu posso ao tempo todo estar tentando diminuir o tempo que eu sirvo o cliente, diminuir o custo que é necessário para servir esse cliente e principalmente melhorar a qualidade do atendimento desse cliente. Então eu posso, nesse processo, o que eu posso fazer para diminuir o custo? O que eu posso fazer para diminuir o tempo? E o que eu posso fazer para melhorar a qualidade? Cara, se você pensa isso direto, com a mesma frequência que você olha para trás, que você olha para frente, aí começa a melhorar. É o segundo olhar. Finalmente, o terceiro olhar. Se você falar para mim, por exemplo, eu sou consultor, e você fala, eu estou conversando com você, eu percebo que você não estuda. O que é não estudar? Isso que eu estou fazendo aqui é coisa de negócio. Isso aqui você tem que estudar. Não estou dizendo para você ir para academia, para você ir para o ensino formal. Eu estou dizendo para você aprender aquilo que você faz, para você aprender como é que você trata bem o seu cliente melhor do que os seus concorrentes. É isso que eu estou dizendo. Você tem que aprender a fazer isso. Tá? Então, agora, se eu perceber que você não está aprimorando, aí fica difícil. Então, como é que pode? Quer dizer, não é porque você olhou para trás que você vai crescer. Não, você não vai quebrar, você vai controlar. Tá? E se você olhar e respeitar os números que você tem, se você olhar para frente, está sempre preocupado em manter e aumentar a sua base de clientes, seu saldo de cliente, melhorar custo, tempo e qualidade para o processo. E você está cada dia mais interessado em aprender, participando de eventos, assistindo vídeos como esse, lendo bons livros, analisando principalmente o seu mercado, cara, aí você vai, eu te diria o seguinte: eu estou fazendo uma proposta para chegar a 360, mas eu sei que você pode mais. Você pode mais. A bem da verdade é que existe um fundamento que ele serviu de base para eu fazer essa reflexão. O fundamento é o seguinte: é um fundamento que eu vi, que é um fundamento americano, que start with the end in mind. Na verdade é o seguinte: olha, eu tenho que olhar para frente antes de fazer coisa e começar olhando aquilo que eu vi lá na frente. Se lá na frente eu vi que não está bom, que é ruim, então o que eu faço? Eu não faço. Você não é obrigado a fazer mau negócio. Você é obrigado a projetar, ver um bom negócio, ver um bom cliente, ter um bom propósito e aplicar isso agora. E com qual frequência que você faz isso? Com muita frequência. Com muita frequência. Eu não vou dizer o período, mas com muita frequência. Quanto maior a frequência dessa reflexão, melhor sucesso você terá no seu negócio. Então, fica a dica. Nesse método que eu estou falando, para ter um olhar para trás e três para frente, eu estou dizendo para você olhar para trás para controlar o dinheiro, olhar para frente para controlar cliente, processo e para controlar o seu aprendizado. Bem, veja só, se eu tenho um olho para trás, aonde eu só vou fazer aquilo que dá certo, e se eu tenho um olho para frente, aonde eu só vou fazer alguma coisa novamente se eu perceber que existe evidência de que vai dar certo, cara, você vai longe, tá? E se fizer isso, eu vou te dizer, você vai conseguir passar de MEI para ME e vou te falar uma coisa, você pode ir muito mais, é só uma questão de tempo. Fica a dica, me acompanha para mais dicas de como passar de MEI para ME.